Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 83, livro de Sueli Caldas Schubert, e o nome do livro é Obsessão, Desobsessão. E nós aqui já iniciamos no vídeo anterior o tema o que predispõe à obsessão, né? Então, conforme Kardec mesmo narra no Livro dos Médiuns, as imperfeições morais são, ou melhor, as imperfeições morais são as que dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, nós já iniciamos no vídeo anterior, mas nós ainda vamos tecer mais alguns comentáriozinhos a respeito do tema. Então, Sueli, ela inicia-se da seguinte forma, mas repetindo. Tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer, né? Isso nós já tratamos. Assim também ocorre no campo espiritual. Então, nós temos conhecimento das predisposições dos males físicos. Se você ouvir aí, né, se ficar gravado aí as pessoas animadas, lá no fundo, como se fosse uma música assim, né, fundo musical, pensa assim, fala assim, o Luiz contratou uma orquestra, né, para tocar ali no momento. Isso é música de meditação, viu, gente? São pessoas animadas, vizinhos, que estão fazendo festinhas. Coitadinho, direito deles, né? Então, eu já aviso, porque se você quiser, até o nome da música é a Nona Sinfonia de Beethoven. Esse barulho. Nona Sinfonia de Beethoven, tá? Então você não se preocupe, não. Porque isso faz parte aqui da evolução aqui na Terra, né? Então, tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer. Então, vejamos. Por exemplo, milhões de pessoas morreram, né, desencarnaram, vítimas, simbolicamente, de Covid. Mas você parou para observar uma coisa? O Covid, ele levou, em 100%, ele levou embora, né? Porque nós não vamos entrar no mérito desse assunto, não. É só para explicar essa predisposição. O Covid levou embora em 100%, 90% pessoas que trazia no seu eu e no seu corpo físico algumas predisposições. Você parou para observar isso? Então observe só para você ver, ó. Pessoas que tinham problema de coração, né? Pessoas que já tinham sofrido um infarto, AVC, pessoas com pressão arterial, né, desregulada, pessoas com colesterol alto, pessoas com diabetes. Isso tudo é uma predisposição ao vírus do Covid. Então nós estamos usando apenas o vírus do Covid para você entender, com todo respeito, o que significa essa predisposição, né? Então, por exemplo, pessoas assim, com todo tipo de transtorno patológico,
pessoas com problemas neurológicos. Então, isso tudo é uma predisposição física. Então, é lógico que essa predisposição leva essa pessoa a contrair vírus em primeira instância. Então você veja bem, 100%, 90% das pessoas que morreram, 90%, elas eram detentoras de uma predisposição, elas tinham algum transtorno patológico, né? Alguma doença de coração, doença de pulmão, doença de fígado, de pâncreas, de rins, né? Transtorno neurológico, nós já dissemos isso, né? Pressão alta, hipertensas, né? Enfim, tudo isso aí. Então é lógico que essas pessoas, por deter essa predisposição, é mais frágil, né? O organismo é mais fraco. Mas isso, nada acontece por acaso. Então a mesma coisa, Sueli diz assim, ó. Assim também ocorre no campo espiritual. Então, a pessoa também, ela é detentora de predisposições espirituais negativas que atrai os espíritos obsessores, os espíritos vampiros, os espíritos doentes, enfermos. Aí você pode me perguntar assim, mas fisicamente é o coração, é o pulmão, né? Essas são as predisposições, fisicamente. E espiritualmente, quais são as predisposições? A predisposição ou as predisposições espirituais chama-se imoralidade. Imoralidade, desequilíbrio moral, falta de caráter. É o transtorno, você entendeu? É o transtorno moral. Então a predisposição moral, a predisposição moral é aquela pessoa promíscua, é aquela pessoa invejosa, ciumenta, egoísta, orgulhosa, né? É aquela pessoa que anda na contramão dos desígnios das leis de Deus aqui na Terra. Então, esses fatores são os predisponentes, as predisposições. Então, essa predisposição moral, esses desequilíbrios, que atrai os espíritos obsessores. Porque, como nós já explicamos nos vídeos anteriores, age como um imã. Porque semelhante atrai semelhante. E a predisposição para atrair espíritos bons é o amor, né? É a caridade, é a solidariedade, a gentileza, ser prestativo em todo sentido, sentimentos nobres uns para com os outros. Aquelas pessoas que agem no bem, faz o bem e desejam o bem. Então, essas são as predisposições a atrair bons espíritos. E como nós já dissemos, a predisposição negativa, que significa a imoralidade. Então,
A imoralidade tem a predisposição no desregramento dos desígnios das leis divinas e das leis aqui na Terra, o desrespeito uns para com os outros. Olha para você ver que coisa interessante, né? Às vezes a gente não para pensar dessa forma, né? Então é preciso, no simples trabalho que nós realizamos aqui, para que isso desperte em nossas mentes, não é verdade? Então, olha o que Sueli, agora nós vamos continuar lendo aqui, olha o que ela está dizendo aqui, olha. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental. Então, veja bem, pensamentos e estados emocionais negativos é um estado de predisposição. Desejos, fantasias, ilusões, é uma predisposição da imoralidade que a pessoa possui, né? Então, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental. No nosso campo mental, cria zonas, né? Criam zonas mórbidas em nosso campo mental. Então a pessoa é aquilo que pensa. Nós somos o que pensamos. Não adianta querer mudar nesse sentido, porque nós somos o que pensamos. Então, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação, né? Essa inoculação é aquela penetração, vamos usar esse termo, inocular, penetrar, né? Por exemplo, uma pessoa vai te aplicar uma injeção, quando ela introduz ali no seu braço ou na intramuscular, enfim, inoculou, introduziu, injetou, penetrou. Então, olha só, facultando a inoculação de pensamentos alheios que, virulento por ser de teor inferior, agem em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, instalando-se em decorrência o processo obsessivo é a predisposição. Então, esses desequilíbrios todos, esses sentimentos todos negativos, esses pensamentos negativos, esse sentimento negativo, esses desejos negativos, né? Então, isso tudo não passa-se de uma predisposição que inoculado, né? Que quando inocula o nosso eu, ali os nossos irmãos, os obsessores, eles são atraídos com uma certa facilidade
ali se instalando em decorrência o processo obsessivo. Então, vamos tentar fazer de uma outra forma também assim. Eu gosto de estar explicando assim bem, né, para as pessoas entender. Então, vamos pensar da seguinte forma. Um alcoólatra, por exemplo, né? O alcoólatra mesmo sofre. Porque o dia que ele não tem a bebida, ele entra num quadro de abstinência, né? Você sabe disso. E ele começa a tremer. Treme o corpo todo. Aí existe aquele ditado assim, que diz assim, é só tomando mais uma para poder sarar. No bom sentido. Porque, de fato, quando ele ingere ali mais uma, né? Quando toma uma, ele está tremendo. Ele está ali naquele estado de abstinência. Então, ele toma uma, cessa aquela tremedeira. Ele para de tremer. Agora, é a mesma coisa que acontece com os obsessores. Então, por exemplo, a abstinência é uma predisposição. A abstinência é uma predisposição do vício, da fraqueza, que só cessa quando a pessoa toma mais uma. Nesse caso que eu estou dizendo, quando a pessoa toma mais uma. Porque tem pessoas que buscam tratamento e ele se cura através de medicamentos. Mas aqui nós estamos usando o estudo dessa forma só para você entender com maior facilidade, né? Com mais facilidade. Então, a abstinência é uma predisposição. E automaticamente também aquele vício é uma predisposição. Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar nos elementos da cachaça. Quando a cachaça entra pela boca daquela pessoa, por que ela para de tremer? Por causa da predisposição. Há no organismo daquele paciente, há no sistema nervoso, no sistema endócrino, enfim, há no metabolismo dele elementos condizentes à cachaça que ele bebe naquele instante, que ele acaba de tomar. Então, é como se fosse um imã. É lógico que eu não vou explicar isso na área científica, porque para os cientistas tem todo lá aqueles transtornos biológicos, neurológicos, né? As enzimas e tudo mais, mas nós estamos usando de uma forma simples para as pessoas entenderem com certa facilidade. Então, a predisposição à bebida. Então, a pessoa ele faz uso, 20 anos fazendo uso da bebida. Então, ele é detentor de uma predisposição. Que quando ele vê uma bebida, enquanto ele não põe um golinho na boca, ele não sossega. Então, tem pessoas que, olha só para você ver, a gente vai conversando e vai vindo as matérias. Tem pessoas que bebe 5 litros de cachaça por dia e não fica tonta.
né? Não fica com aquela tontura. Por quê? Porque o organismo dele, como se diz, ele é detentor de uma predisposição já à bebida. Então a bebida já nem lhe causa mais aquelas tonturas. Já nem lhe faz mal. No bom sentido, né? Agora, pegue uma pessoa para você ver que nunca bebeu e dê um copo de pinga a ela para você ver. Assim que ela termina de tomar aquele copo de pinga, ela já sai andando igual um gatinho, tontinha, batendo a cabecinha aqui, batendo a cabecinha ali. E eu conheço tanta pessoa tonta na vida, mas tonta mesmo. Que às vezes até sem bebida mesmo. São pessoas tontas. Então, mas por que a pessoa fica tonta? Porque a pessoa não possui a predisposição no organismo. Por isso a pessoa fica tonto, com um golinho só. Porque aquele que traz a predisposição, ele não fica tonto. Ele bebe. Apesar que isso é relativo, porque milhões de pessoas se servem de copo para que as trevas bebam através deles, né? Então, tem muitos casos que as pessoas não ficam tontos porque as trevas, elas retiram aquelas substâncias todas para elas, né? E ficando ali para aquele viciado apenas o placebo da bebida. Então é o mesmo sentido aqui. Então, olha só para você ver. Sueli continua: somente existe a obsessão porque há endividados. Não é verdade? Somente existe a obsessão porque há endividados. Somente existe a obsessão porque existe a predisposição. Porque nós temos que entender que a predisposição, ela é oriunda do nosso eu, da nossa personalidade. Porque em vídeos anteriores, principalmente no outro tema, eu não sei se você se lembra de nós comentarmos a respeito desse item, quando tivemos a oportunidade de dizer que nós somos espíritos, almas, uma vez no corpo físico. Nós somos detentores de desejos, independente de espírito, de segundos e terceiros. Nós somos detentores de fantasias, de ilusões. Nós somos detentores de vícios pecaminosos, independente de obsessor. Pois aqueles que cedo encontram o caminho que leva a Deus, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, esse se livra um pouco, porque ele procura seguir em linha reta. Agora, aquele que cedo ele não teve a mesma sorte, no bom sentido, porque sorte não existe, de encontrar o caminho que leva a Jesus, a pessoa dá muita cabeçada na vida. Inclusive para satisfazer os sistemas aqui na Terra. Então, nós somos espíritos, nós somos almas, independente de obsessores. Nós somos detentores de fraquezas, de vícios, de tudo que não presta. E também somos detentores de tudo que presta. Só que, uma vez aqui no corpo físico, devido ao livre-arbítrio,
o que é o direito de escolha, às vezes nós fazemos as escolhas que não são lá, né? Assim, mais viável a nossa evolução e a gente fazemos aquelas escolhas assim que nos atrasa um pouquinho na evolução, não é verdade? Mas consciência nós temos disso que independente a escolha, né? Todos nós nos encontramos a caminho do Criador e um dia alcançamos os mundos celestes, né? Os mundos puros, os mundos sublimes. Uns chegam mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós um dia havemos de botar os nossos pezinhos lá nesses mundos. Mas até lá, nós temos um grande trabalho a realizar aqui onde nós nos encontramos. Trabalho esse no nosso interior, para hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Vamos para o próximo vídeo.